Bom, e o vídeo de hoje é mais um aquelas conversas muito crazy, loucas, que nós começamos de uma forma e não sabemos onde é que vai terminar esse negócio aqui, mas eu pretendo terminar, espero que eu termine em alta esse negócio aqui, porque é um assunto que, olha, eu já tava pensando há algum tempo a premissa desse vídeo aqui, mas só que eu não. Deixa eu arrumar a luz aqui, a iluminação, né? Porque senão não apareça na sua tela. Mas voltando ao que eu tava dizendo. Eu queria falar sobre a premissa desse vídeo aqui. E eu já tava pensando há algum tempo e eu não sabia uma forma. Né? Geralmente, assim, quando a gente tá tentando criar vídeo, é muito legal. Não sei se você pretende começar pelos próximos dias, ou nesse ano, ou não sei que ano que você tá vendo isso aqui. E você vai perceber que tem assuntos, tem momentos, tem pequenos momentos assim que você coloca uma ideia na sua cabeça e é meio que aquela ideia ela vai crescendo, ela vai ganhando corpo, ela vai fermentando, você vai conversando com você mesmo dentro da sua cabeça e você, sei lá, você chega a algum lugar, uma coisa sobre um assunto. E esse daqui é o caso exatamente. Até inclusive eu anotei aqui, ó. É um dos vídeos raros que eu faço anotações, eu faço só pra eu não me perder, né? Porque eu faço porque realmente é isso. A intenção é não me perder aqui, na hora que eu estiver conversando com vocês. E o vídeo de hoje nós vamos falar sobre coisas importantes, é a premissa desse vídeo, né? Que é sobre coisas importantes que nós não aprendemos na escola, né? E aí tudo isso aconteceu. A primeira coisa que aconteceu, da onde surgiu a ideia de eu gravar esse vídeo, é porque eu estava lendo um livro. O livro se chama o que eu falo de corrida quando eu falo de corrida. Qual que é o nome desse livro? Qual que é o nome desse livro? Vou até pesquisar aqui. Não, vocês estão aí de boa aí, eu vou pesquisar. O que eu falo. Eu acho que é o que eu falo quando eu falo de corrida. O que eu falo quando eu falo de corrida. É isso mesmo. O nome do livro é O que eu falo quando eu falo de corrida. E basicamente assim, é um livro que, sinceramente, se vocês quiserem comprar aí, pode comprar, tá? Mas não é daqueles livros que eu indico, não. Mas, por incrível que pareça, o livro ele me nutriu, me trouxe essa premissa, dessa ideia. E aí eu fiquei né, o tempo todo pensando como é que eu gostaria de falar sobre isso. Porque ele traz uma frase muito interessante aqui, que eu vou até ler para vocês aqui. Um certo momento ali, um dado momento do livro ali, o autor escreve o seguinte: a coisa mais importante que jamais aprenderemos na escola é o fato de que coisas importantes não podem ser aprendidas na escola. E aqui talvez eu daria o meu pitaco e adicionaria assim, só para adicionar aqui, né? Ou trazer de uma forma diferente, né? Eu acredito que boa parte das coisas realmente importantes, né? Grande parte das coisas realmente importantes não são aprendidas na escola. E lá é um ambiente o qual a gente, querendo ou não, nós ficamos muito tempo, né, cara? Nós ficamos muito tempo. Eu sou um grande crítico do formato da escola, mas isso é um assunto para outra conversa, para outro vídeo. Não é isso. Não é sobre isso o vídeo aqui. Inclusive, eu já vou até desacelerar aqui. Vou tomar um tererezinho. Vou tomar o meu tereré na minha cuia nova, maravilhosa aqui, a cuia Stanley, que é a Tereré Mug da Stanley. Vou fazer propaganda, faço questão de fazer propaganda. Por quê? Porque é realmente um acessório indispensável para você que é mateador, assim como, né? Ela acaba de chegar aqui, eu já comecei a testar e realmente a Stanley está de parabéns porque ela solucionou um dos grandes problemas que eu via na marca Stanley, que é o seguinte:
as cuias antigas, as cuias, né? O formato antigo não cabia no console do carro ali, né? Onde você carrega o copo, né, do carro. E eu, prontamente, a hora que ela chegou aqui, eu fui lá já fazer esse teste. E parabéns aí, né? Vai que um dia o diretor Stanley, o seu Stanley assiste esse vídeo aqui. Ó, já vou falar pro senhor aí que realmente parabéns. Vocês criaram uma solução para quem usa de verdade, né? E consome de verdade, né? É isso daí. Então, se você tiver alguma dúvida sobre comprar isso daqui, a Tereré Mug, vai lá e compre. Realmente compre, porque realmente é muito bom. Eu vou até, inclusive, eu vou até deixar o link do produto aqui, ó, aqui embaixo, aqui, com certeza no comentário fixado, para que, se você quiser comprar uma cuia igual essa aqui, a minha que eu comprei rosa porque eu comprei na promoção e paguei baratinho. E aí eu fico feliz em promoção. Não sei se vocês ficam, eu também fico feliz, tá? Eu sou um jovem cidadão assim como você aí que gosta de promoção. Não pode ouvir a palavra promoção que já... Opa! Vamos ver essa promoção, né? Dito tudo isso daqui, deixa eu dar meu gole aqui, né? Antes que a gente comece a entrar dentro do assunto. É realmente muito funcional. Parabéns, os caras conseguiram solucionar um problema que eu criticava tanto. Eu sempre critiquei, né, o fato de não caber no carro, você não conseguir levar. E a turma conseguiu realmente consertar isso daqui. Certo, então voltando aqui, talvez aqui, então, eu já falei pra vocês, né, eu li o livro, daí veio essa frase, e aí o negócio veio se decantando dentro da minha cabeça, o assunto, né, foi se desenrolando, foi se quebrando, foi se fragmentando. E aí hoje, olha só como é que é. Então, é outra coisa interessante para você que pretende construir, para produzir vídeo aqui, né? Quando você tá assim nesse processo de maturação da ideia, tá? De repente acontece um clique, algo acontece que vem como um clique e você fala, pá! Esse start aqui é o que vai fazer todo o gancho do vídeo, né? E o que aconteceu comigo? Bom, simplesmente eu me deparei aqui tentando usar tecnologia, né? Cara, eu tava com uma baita dificuldade de fazer um login aqui, né, da loja, né, aqui. E aí, cara, baita dificuldade mesmo, daí é autenticação, é número de não sei o que, é número de não sei o que. E cara, aquele negócio ali eu perdi e eu não consegui ainda fazer o login, até o momento desse vídeo aqui, não consegui fazer, mas, cara, eu perdi pelo menos 1 hora tentando resolver isso, cara. E aí eu fiquei de saco cheio e larguei a mão e falei, vou gravar vídeo. Tá, mas por que eu tô falando isso? Eu confesso pra vocês que, de fato, eu sou um tanto quanto meio analfabeto com tecnologia. Eu sou. Isso aí pode ser um grande erro que eu cometi na minha vida, mas eu sou totalmente analógico, cara. Sou totalmente analógico, ferramenta, né, tipo, é faca, é martelo, é coisas assim, cara. Então a tecnologia, às vezes, assim, ela realmente... Creio eu que é simplesmente por conta de falta de uso, né? Eu não sou estúpido, né? Eu sei que eu tenho a capacidade, mas eu tenho uma grande dificuldade, assim. Eu aprendo muito mais devagar do que qualquer outra pessoa, assim. Eu já percebi isso, né? Talvez também a minha percepção sobre a minha dificuldade de aprender tecnologias é porque eu ando com gente que manja de tecnologia, né? E aí é engraçado o quanto que essas pessoas fazem parecer fácil, né? Nossa, faz aqui, faz assado ali, nossa, super fácil, mas só que na minha cabeça ainda tô tentando processar um negócio ali, né? Tá, mas por que eu tô falando isso, né? O fácil aí pra essas pessoas, né, tecnologia, talvez eu faça coisas que para essas pessoas sejam tanto quanto difícil. Por exemplo, levantar 120 quilos no supino na academia pode parecer algo surpreendente para uma pessoa que manja de tecnologia, mas para mim é tipo escovar o dente ali, normal, mais um dia normal de academia, e aí tá tudo bem, sabe? E beleza.
É a mecânica da coisa, aprendi e treinei, me desenvolvi e ficou normal esse negócio aqui. Tá, talvez eu esteja um tanto quanto me perdendo aqui neste vídeo, mas nós não estamos me perdendo. O que eu quero dizer é, inclusive é algo que eu separei para esse vídeo aqui, que são as tais coisas que eu realmente acredito que são importantes e não são aprendidas na escola. Inclusive, se você tiver alguma outra coisa, alguma outra ideia de coisas importantes que não são aprendidas na escola, eu gostaria de saber a opinião de você e você escreve aí nos comentários aí. Eu realmente, né, gostaria de engrandecer o debate, né, o assunto. Eu acho que, inclusive, parte do processo, né, para resolver isso aqui que eu vou trazer, esses pontos aqui que eu acho que sejam importantes aqui para se ter na escola, poderiam ser muito bem resolvidos de maneira não sendo né, ser tratado como uma matéria em si, mas sim como um assunto em si, né? Como senta aqui, reúne a criançada e fala assim, tá, me conta o que você anda tendo dificuldade, ouvir, sabe? Eu sei que a professora ali, uma sala de 60 crianças, 40 crianças, às vezes não tem esse tempo, mas eu penso que a escola, realmente eu luto muito. Luto não, né? Eu torço muito para que a escola vá para esse caminho. Que é um caminho que eu sempre falo que eu gosto de simplificar na minha cabeça, né? Isso é uma opinião que é o caminho da construção do cidadão. Eu penso que tem que ser adicionado ao pacote de dados, assim, né, ali os... Qual que o outro homem lá fala lá? O código, tem que fazer tem que colocar... Esse é o código que tem que ser instalado, tem que ser instalados vários códigos, né? E esses códigos mesmo que se conversam e são realmente úteis, né? E eu penso que, né, que é o para desenvolvimento, né, da cidadania, né, de ser um cidadão, vem desde lá de criança mesmo, né? Com o tempo sendo instalados esses códigos, né? Que podemos chamar assim também. Dito isso daqui, eu acho que ficou um tanto quanto bem ilustrado esse negócio aqui. Não sei não, mas é isso mesmo, né? Inclusive, ó, vou falar pra vocês aqui. Eu pedi pra minha digníssima esposa aqui, ela passar pra mim a lista dela. Qual que é a lista de coisas importantes? Eu vou falar a minha lista. Vou falar a lista dela. E aí, se vocês tiverem, repito aqui, algo a adicionar ou querer abrir uma discussão aí e falar assim, cara, você não sabe de nada, você não, realmente eu não sei de nada, mas eu tô falando isso mesmo, né, de coisas talvez pode ser um tanto quanto fantasiosas, e eu gostaria de discutir isso, eu gostaria de conversar, eu estou conversando com você como eu gostaria de conversar com meus amigos, com quem tá perto de mim, com quem senta aqui nesse sofá. É esse tipo de conversa que eu gosto de ter, eu tô tendo aqui com vocês. Então vamos lá, cara. Eu vou primeiro falar a minha lista, né? A minha lista, eu creio que, né, vamos, repita aí, voltar ao pacote né, o pacote qual é que nós chamamos? Starter Pack Cidadão, que você começa lá desde criança, né, e por aí vai. Cara, a primeira coisa que eu acho que deveria ser muito desenvolvida, deveria ser um assunto recorrente mesmo, a ser tratado, né, a ser o tempo todo ali, de certa forma, de várias maneiras, de vários ângulos, né, de maneira intencional, ser abordado e buscar mesmo, né, desenvolver no cidadão ali, no pequeno cidadão, até se tornar um grande cidadão, é a questão da comunicação. Eu creio que uma boa comunicação, cara, ela vai realmente te levar a lugares, ela pode te levar a lugares assim, lugares aos quais, assim, aqueles lugares que só estão na sua cabeça mesmo, assim, né, o realizar sonhos e por aí vai, né? Talvez eu tô até apelando aqui uma coisa mais lúdica e tal, sentimental, mas
Eu realmente eu acredito que, cara, existe um poder na comunicação, assim, de fato, porque a base da comunicação é o relacionamento, né? Então, enquanto você desenvolve a comunicação, é relacionamento. Esse aqui, inclusive, é talvez a segunda parte que a segunda coisa importante que não é muito, de certa forma, atentada. Eu acho que essa que é a palavra, atentada na escola, que é o relacionamento, né? Que ele vem junto com a comunicação. Você, ali você desenvolver a negociar, né? O contraponto ali, né? Então você quer jogar bola, mas todas as crianças querem brincar de pega-pega. E aí, como é que você faz? Ou você brinca de pega-pega, ou você vai jogar bola sozinho, ou tenta negociar, tenta convencer todo mundo. Não sei como é que você faz isso daí, né? Quando você é criança, né? Meio que você aprender a ter que quebrar objeções, e isso daí, cara, o fato de quebrar objeções e ter contrapontos e ter, de certa forma, argumentos, faz com que, putz, isso aí você aplica o tempo todo na sua vida. Isso aí é realmente o tempo todo. Lógico, isso aliado ao aprendizado da leitura, né, de você desenvolver o raciocínio lógico, essas coisas aí, né, tudo é uma coisa muito mais ampla que a gente, no caso desse vídeo aqui, eu tô tentando simplificar e chamar só de comunicação. Certo? Aqui eu falei que eu ia trazer 3 coisas, né? E tem uma. Então, a minha segunda coisa que eu acredito que é extremamente importante mesmo, de fato, a você tá o tempo todo desenvolvendo desde criança, e você tá tentando ali desenrolar até se tornar adulto. Eu acredito que seja o fato da... Ai, caramba, esqueci a palavra. Esqueci a palavra. Nossa, me deu um branco mesmo. Essa daqui eu não anotei. Me deu um branco. Eu falei da comunicação. Aí eu... agora lembrei. Lembrei qual que é a palavra aí. Já peço perdão. Que é o lance da inteligência emocional. E aqui nesse ponto, né, de desenvolver inteligência emocional, eu também acredito que seja uma consequência de várias outras pequenas habilidades, né? A inteligência emocional vem de coisas paralelas que você vai desenvolvendo, mas eu creio que cabe um espaço enorme para que exista essa discussão. Inclusive essas coisas aqui eu creio que podem ser simplesmente discutidas e, né, trocar ideia, né, os tutor é meio que uma parceria entre os pais e a escola. Tem que ter aquele negócio também. Eu sei, é toda uma coisa muito complexa que a gente tá tentando meio que, né, simplificar aqui nessa conversa, mas o vídeo de hoje é sobre coisas que eu acho que são importantes você aprender na escola, e você não aprende na escola, não na maneira como deve ser aprendida, né, que é com intenção. Eu penso que assim, você acaba aprendendo como colateral? Acaba aprendendo, mas a intenção eu acho que é muito mais importante. É muito importante, inclusive, né? Ter a intenção de discutir o lance das emoções, né? Entender os sentimentos, entender... Pô, quando eu tô frustrado, por que eu sinto isso? Quando eu tô triste, por que eu sinto isso? Quando eu tô alegre, por que eu... né? Cara, isso é extremamente importante, né? Isso faz com que, de certa forma, a gente cresça e não nos ferre e nem ferre os próximos, né? As pessoas que estão em torno de nós mesmos, né? Eu realmente acredito nisso. Isso nos leva a um terceiro ponto aqui que eu creio que seja extremamente importante, e não é... A escola, ela não gasta tempo tentando fazer você aprender isso. Que é o quê? Quer te ensinar a aprender.
É essa frase mesmo. Te ensinar a aprender. Você não aprende a aprender. Você não aprende a aprender. E aqui, pra mim, sinceramente, assim, é muito forte essa ideia de aprender a aprender, porque só depois de muito velho, muito tempo, muitos anos, tentando aprender as coisas como todo mundo aprende, que eu entendi que eu tinha um jeito diferente de aprender. Mas ninguém me falou isso. Ninguém falou assim que cada ser humaninho tem uma forma de aprender, ou às vezes várias formas de aprender, né? Essas formas se comunicam, elas, né? Não é uma coisa, ou você aprende assim, ou você aprende assado, ou assim assado. Não, tem gente que aprende assim, com 70% assim, 30% assado. 70% assim... Entendeu? O negócio é muito mais nuances, existem níveis e formas ali, não é simplesmente uma coisa A ou B, né? E a escola em si, ela tem um método, né? Ela segue um método e o método é geral. Então, cara, pra você aí que passou anos da sua vida acreditando que você era burro pra caramba, cara, era burro pra caramba na escola, aqueles negócios não fazia sentido nenhum na sua cabeça, tem grandes chances, mas vou falar pra você, tem grandes chances de que simplesmente você não entendeu a sua forma de aprender. E ninguém falou isso, ninguém, né, não foi tratado, eu não digo nem individual, eu digo assim, de maneira geral, assim, né, gasta um tempinho falando assim, formas de aprender, né? Não teve não teve esse momento, ninguém falou sobre isso, né? E creio que coisas que realmente você poderia ser tratadas e simplesmente discutidas de maneira totalmente informal, totalmente, né? A paisana, todo mundo desarmado e por aí vai, né? Através de rodas de discussão. Inclusive, você poderia desenvolver e capacitar os professores, os responsáveis, a enxergar, a tentar enxergar mesmo, assim, né? A tentar analisar, trazer esse recurso de análise, de enxergar como é que essa criança aprende. E não tratar ela como retardado. Porque não existe, cara. Não existe. Cara, todo mundo tem inteligência, todo mundo tem a sua inteligência, a sua forma de inteligência. E isso não é falado, cara, em lugar nenhum. E isso daqui, inclusive, é uma das coisas que mais me irrita na escola. É isso daqui. Quando eu olho pra trás, eu fico de cara com isso. Eu fico bravo com isso daqui. Certo? Então são essas minhas 3 coisas aqui. Vou falar pra vocês aqui, ó. Eu pedi pra minha digníssima esposa ela trazer as 3 coisas dela aqui. Ela foi por um caminho que eu acho interessante. Eu acho de fato que é importante, mas eu creio que existe o antes. O antes é isso daqui que eu acredito que eu tentei passar pra vocês, né? Que existe o antes para que isso daqui, querendo ou não, na hora de aprender isso daqui, fique mais até muito mais fácil. Fica mais fácil você aprender isso daqui. E ela me trouxe aqui como um primeiro ponto aqui, o lance da... Até eu acho maneiro. Inclusive, esse daqui é um caso de que poderia ser matéria mesmo em si. Isso aqui é uma opinião minha. Que é o lance da gestão financeira e patrimonial, né? Que basicamente consiste em como fazer dinheiro e como multiplicar meu dinheiro e como acumular dinheiro e como cuidar do meu dinheiro e como simplesmente eu ter um bom relacionamento com o dinheiro, né? Inclusive, é massa, né? Quando a gente fala de finanças assim, cara, todos é engraçado. Eu já li alguns livros assim. Vou falar aí em torno de 10 livros que o tema é finanças. Né? Eu não sei enumerar agora, mas, cara, bota aí, em torno de 10 livros que tratam as finanças como tema. E é unânime em todos esses livros aí que é muito importante você
entender qual é a sua relação com o dinheiro. E você desenvolver uma boa relação com o dinheiro. Você desenvolver. E isso é treinável. Isso parte lá de uma premissa de como você enxerga as coisas e por aí vai. Mas, eu digo assim, o fato de ser pontuado de que você precisa entender qual é sua relação com o dinheiro, enxergar qual que é, como você se relaciona e tratar dinheiro como relacionamento, né? Ou seja, algo que tem que ser nutrido e ter aquela manutenção, aquela atenção, já muda muita coisa. Já muda muita coisa, cara. Eu não tô falando de... Aqui, né, no caso aqui, a gestão financeira, né, que igual minha esposa apontou aqui, não. Aqui nós estamos falando do básico mesmo. É sobre a relação com o dinheiro, entender isso daqui. Ficou claro? Então é isso. Isso nos leva, o quê? A um segundo ponto aqui que a minha esposa trouxe aqui. Caramba, esse vídeo vai ficar longo, mas não tem problema não. Eu espero que essa discussão vá longe aqui. Inclusive é um tema que eu gostaria de trazer mais vezes aqui nesse canal. Principalmente para vocês que são pais, para vocês que têm crianças, adolescentes e tá tentando formar o cidadãozinho aí. Cara, eu também sou pai, também é a mesma coisa. É isso aí. O que acontece na minha casa tem grande chance dessas preocupações acontecerem na sua casa aí, né? Tá. Isso aqui, eu falei sobre gestão financeira. Ela apontou um segundo ponto aqui que eu acho muito interessante também, que é o seguinte. Aqui nós colocamos aqui, eu até anotei, né? Nós colocamos aqui como cidadania na prática, né? Você entender o processo de quais são os direitos e deveres de um cidadão, né? Então você entender a lei, mas assim, de maneira geral, não que você precisa se tornar um professor de direito, né? Não é isso que a gente tem que propor, mas entender que existem leis, existem regras e como você pode se desenvolver como cidadão através ou por meio ou com essas regras, as regras que já existem, né? E aqui nós estamos falando de, aqui a criança entender o que você falou? Entender aqui na cidadania aqui. Entender o que faz um banco, o que faz um cartório, o que faz um cartório eleitoral, o que você tem que fazer. Quando você vende um terreno, onde você tem que ir, como é que você tem que fazer. Quando você vai comprar um carro, qual que é o processo. Todas essas coisas que, de certa forma, nós usamos o tempo todo quando somos adultos. O tempo todo. Que é essa coisa chata, burocrática, mas que é necessária. Né? É necessária. Eu até brinco às vezes assim, que é muito fácil fazer com que as crianças peguem raiva. Né? A criança, não, os jovens adultos aí peguem raiva de cartórios. Cara, na terceira vez que ele precisa pagar qualquer coisa do cartório ali para validar uma assinatura dele, rapaz, ali ele já pega a raiva na hora, já fala, não é possível. E é realmente uma coisa, né, que é meio absurda, né? Pode ser, inclusive, tema para outro vídeo isso aqui, absurdos do Brasil, né? Mas esse é um baita de um absurdo, né? Você tem que pagar, sei lá, R$50 para provar que é a sua assinatura que você está assinando. É interessante isso daqui, né? Dito isso, né, sobre a cidadania da prática, é isso mesmo. É sobre estudar, conversar, ter a ideia e realmente estudar, aplicar, existir práticas o qual se desenvolve o cidadão. É um processo de cidadania mesmo, né? Até inclusive aqui, isso daí se encaixa com o próximo que a minha querida esposa trouxe para mim aqui, né? Que até eu anotei aqui, que é sobre autonomia, né? O jovem cidadão autônomo, né? Que desde lá da escola, isso em conjunto com as famílias, com os pais, né? Ou os responsáveis, sei lá, que deve
esse tem que ser um tema a ser tratado dentro da escola e que não é tratado. Você acaba desenvolvendo isso daí fora da escola. Às vezes, algumas pessoas, né, a ferro e fogo desenvolve isso daí. Eu estou falando dessas pessoas a ferro e fogo. E outras orientadas por pais e por aí vai, consegue desenvolver esse processo de autonomia, que é basicamente você saber se cuidar. Você saber que, cara, uma febre de 38 graus no termômetro, o que é que você tem que fazer, cara? Cara, vai atrás de ajuda. Você sentiu tal coisa, vai atrás de ajuda. Sei lá, trocar um chuveiro aqui, uma resistência do chuveiro, coisa básica da sua vida. Vai lá, aprender isso aqui, ou trocar um pneu, coisas que são, de certa forma, que te trazem autonomia. A ideia é você ser um jovem autônomo, né? Porque o fato de você se desenvolver de maneira autônoma significa que você, de certa forma, está muito mais apto a contribuir para o mundo, para onde você vive, aí, para o ambiente que você vive. Quanto mais autônomos mais chances você tem de contribuir, né? De trazer essa contribuição. Então, essas três coisas aqui, elas se comunicam, né? E a gente pode falar assim, as 6 coisas que eu falei nesse vídeo aqui são 6, né? 3 que eu falei, 3 que minha esposa falou. De certa forma, todas elas, assim, a gente poderia colocar num grande caldeirão ali e misturar tudo e tudo acontecer ao mesmo tempo, porque realmente são necessárias. Não tem outro jeito. Aqui eu ainda pontuo aqui sobre autonomia, cara. A autonomia é realmente, cara, é uma coisa assim que é um grande pecado. É realmente um grande pecado você não incentivar levar a autonomia para os jovens, assim, desenvolver a autonomia, né? Como pais, assim, é uma grande, inclusive essa daqui é uma grande preocupação na minha vida, é essa daqui, cara, sobre autonomia, né? Sobre passar essa ideia de autonomia, que foi algo que, de certa forma, na minha, pelo menos na minha criação, foi muito negligenciada, seria essa a palavra? Ou foi ignorada, foi, sei lá, foi ou jogada para debaixo do tapete ao ponto de que você nem saber que existia isso como um tema ou algo a ser pensado, né? Então isso também é uma crítica até inclusive pessoal, né? Virou uma crítica para mim, para eu mesmo isso aqui, certo? Eu acho que nós fomos bem longe aqui com essa conversa aqui, né? Fomos longe pra caramba, mas é isso aqui. Se você chegou até aqui e ainda não me conhece, eu já vou te avisando. Eu sou Preto, o autoproclamado generalista e tudo, e no começo desse vídeo aqui eu falei que a gente ia começar uma conversa que eu não sabia como é que a gente ia terminar essa conversa. Logo então, nesse momento aqui, nós estamos partindo para o final dessa conversa. Olha que maravilha, né? Então, para você que chegou até aqui, ó, repito, eu sou Preto, esse cara aqui, cara. Eu falo que eu sou generalista porque eu venho aqui documentando a minha jornada, né? A jornada de empreendedor, a jornada de sei lá, de marido, jornada de cidadão aqui. E conforme eu vou avançando na minha jornada, eu venho aqui, documento tudo que tá rolando, tudo que tá acontecendo, o que eu tô pensando no momento, sob uma forma de que você olha aí o que é que eu tô fazendo aí, não digo nem você aplicar na sua vida, mas que você olha assim e, sei lá, tente talvez assim olhar por um outro ponto de vista, né? Ou trazer algum ponto de vista aqui para engrandecer essa nossa conversa aqui, né? Inclusive eu convido de fato aqui para que você comente aí, né? E traga aqui os seus pontos aqui para adicionar nessa conversa aqui, né? Dito isso daqui, se você gosta de conversas assim, né? Conversa que vem um maluco, liga a câmera, toma um tereré e fica conversando com você ao longo desse tempo todo aqui, eu peço para você que você se inscreva nesse canal aqui, para que você possa estar me ajudando nesse projeto, né? E, de fato, eu realmente adoraria ter sido uma boa, breve companhia por esses minutos aqui, nem tão breve assim, né? Perdão aí, mas nem tão breve assim, mas vou chamar de boa, breve companhia por esses minutos aí. Bora aumentar essa nossa comunidade aqui de
de otimistas inconformados, que é assim que eu gosto, e é isso daí, certo? Sendo assim, eu agradeço pela sua atenção, pela sua paciência. Valeu, sua luz. Tchau!